Olá, seja muito bem-vindo ao Do Zero ao Cliente, o podcast da Jus Parceiro, onde a gente conversa com os advogados que começaram do zero e conseguiram construir uma base sólida de clientes. Hoje a gente recebe um convidado muito especial, o Dr. Renato Ribeiro, referência na área trabalhista, que vai compartilhar com a gente sua trajetória e também seus aprendizados que ajudaram a construir uma carreira sólida. Doutor Renato, muito obrigada por ter vindo até aqui, por ter disposto o seu tempo para conversar um pouquinho com a gente. E muito bacana ter a sua presença aqui. Valeu, Júlia. Muito obrigado. Eu que agradeço aí esse espaço aqui no Jus Parceiro. E vamos aí, vamos tentar ajudar os novos advogados aí, ou advogados mais velhos também de profissão, que muito advogado velho precisa também de ajuda, né? Bacana. E para começar, eu queria entender um pouco mais da sua história, como foi a sua escolha pela área trabalhista, como tudo começou para você na advocacia. Bom, Júlia, a advocacia nunca foi, não tem como nem eu mentir, eu sempre digo isso para as pessoas que me conhecem e que não me conhecem, até no meu Instagram eu falo isso. A advocacia nunca foi minha primeira opção de realização de sonho. Eu sempre, desde quando eu entrei na faculdade, eu queria concurso público, não sabia qual concurso, e assim que eu me formei, lá em 2013, eu tinha uma ambição de virar policial federal. Tanto é que eu estudei para isso, estudei muito para isso, mas acabou falhando ali, não deu certo. Coisas que a vida geralmente não é o que a gente deseja, né? Mas a advocacia, como um segundo plano, já que eu estava já estudando, já estava na pegada ali de estudar, a minha mãe falou: Renato, por que você não tenta a advocacia, a OAB? E eu tinha muito medo da OAB. Eu nunca tinha prestado a OAB. Eu morria de medo porque nesse um ano que eu estava estudando, alguns colegas de faculdade já tinham ali sido reprovados 2 vezes nesse ano. Então eu tinha medo de reprovar e tinha medo da reprovação também. Eu era muito novo, eu tinha 22 anos de idade na época. Eu tinha medo da reprovação da minha mãe. E aí eu falei, vou fazer. Fiz a prova da OAB, primeira fase, estudei para a segunda, passei na primeira, passei na segunda, fiz direito penal na época, que não tinha nada a ver com a minha área atual de atuação, né? Mas eu fiz por conta do próprio concurso da PRE, da PF, na verdade, porque a matéria de direito penal, de processo penal, era algo que eu estava já bem habituado ali com questão do concurso. E aí eu fiz, graças a Deus deu certo, passei. E aí a área trabalhista ela caiu assim. é, eu sempre falo para as pessoas que eu não iria ser nunca advogado trabalhista, porque eu odiava essa matéria na faculdade. Eu odiava muito, eu odiava cálculo, eu odiava todo tipo de, às vezes, das mazelas mesmo do trabalho que o professor na época falava, que era mentira, inclusive. Mas, assim, ele passou um grande medo na gente. A gente foi participar de algumas sustentações orais dele, de alguns colegas nos TRTs na época. Sim. E aí, assim, não era algo que eu queria, mas aconteceu. Um antigo advogado, que inclusive chama Renato também, eu estagiei com ele no segundo período da faculdade. E aí, quando eu formei, ele ficou sabendo que eu tinha formado, ele ficou sabendo, na verdade, que eu tinha pegado a minha OAB, porque eu postei no meu Instagram. Algo muito importante que a gente vai falar mais à frente, Instagram, essas questões de você criar vínculo com as pessoas. E aí o doutor Renato veio e me fez o convite, falou, doutor, você gostaria de participar aqui da nossa banca do escritório? Gostaria de aprender sobre direito trabalhista? E aí eu meio não queria de forma nenhuma, mas como eu gostava muito dele, sabia que ele não ia me jogar numa furada, eu fui. E aí, 2015, comecei a advogar na área trabalhista e de lá para cá a história. Muito bacana. E como foi esse início da carreira, né? Você entrou nesse escritório junto com o Dr. Renato também. E como Uhum. foi, para você nesse início? Quais foram esses principais, maiores desafios que você enfrentou nesses primeiros meses ou anos também? Júlia, não foi fácil. E assim, a advocacia no início de carreira,
Eu sempre falo para as pessoas que é um desafio gigantesco, exatamente por conta de tudo, né, tudo é novo para você. A faculdade, infelizmente, não prepara a gente para a advocacia em si, não prepara nada, 0% da minha opinião, tá. A advocacia é teoria, a prática, ainda mais a prática trabalhista, que é meu caso, É foi diferente, né? bastante difícil. Imagino. Exatamente por conta que, assim, o doutor Renato, ele chama Renato Leandro. O doutor Renato, ele sempre, me forçou muito a fazer audiências e atendimento aos clientes. E eu não gostava disso, assim, não é que eu não gostava, eu tinha medo daquela: "Ah, e se o cliente perguntar o que eu não sei responder? Ah, mas se eu chegar na audiência e não souber, conduzir aquela audiência da forma correta, eu não sei fazer perguntas, eu não sei fazer nada disso". Só que eu sempre agradeço ele, eu sou muito grato a ele, já falei isso até publicamente, até no meu Instagram, exatamente por conta dessa coragem que ele me deu, de: "Renato, vai lá, você consegue". E aí eu tinha que me preparar muito, Júlia. Foi onde eu aprendi a advogar na área trabalhista. Eu tive que compreender que eu tenho uma audiência amanhã, eu já começo a me preparar mesmo, preparar eu sempre me preparo desde o dia que eu pego a ação, mas me preparar para aquela audiência, eu estou me preparando um dia antes, às vezes de noite, minha esposa me cobrando: "Renato, vai dormir, Renato, vai assistir alguma coisa, vai". Só que eu tenho que estudar sobre aquela audiência, eu tenho que saber o que vai acontecer naquela audiência, o que que pode acontecer de errado, se alguma testemunha não for. E com isso começou minha carreira em 2015, foi muito difícil, eu pensei em desistir várias vezes mesmo, assim, eu saía de dentro da audiência, às vezes ligava para minha esposa, eu ligava para minha mãe, não tinha coragem de ligar para os advogados do escritório, e eu frustrado mesmo com a advocacia, porque não é fácil, gente, não é fácil. Infelizmente, pessoas que vêm desse sonho de facilidade da advocacia, ele é mentiroso. A advocacia não é nada fácil, ainda mais no início de carreira, onde você está totalmente você tá ali em cima de um muro que você não sabe o que que você faz. Você não sabe se você vai continuar construindo ele ou se você vai pular dele ali e não vai e vai realmente desistir da profissão. Então foi difícil, Júlia. O início Eu foi bem. eu eu imagino, porque causa, assim, muita insegurança, né, de tudo que você for fazer, e aí acaba que você fica naquela linha, né, de que você precisa fazer para aprender e de fazer tudo errado e prejudicar tudo. E a gente sabe como você falou, né, nessa questão do atendimento ao cliente, das audiências, como o atendimento é importante, porque você pode perder aquele cliente ali, eh, enfim, para essa ação, e também ali na audiência de você acabar, enfim, perdendo essa ação, prejudicando o cliente. Então, enfim, eu entendo e imagino como deve ter sido isso. E teve algum momento que você já pensou em desistir porque os clientes não apareciam? Eu não sei como funcionava essa questão dessa prospecção aí, do escritório do doutor Leandro junto com você. Na época que eu comecei a advogar, era muito fácil, porque eu era um advogado associado. Então, eu não sabia o que era prospecção, eu não sabia, como aquele escritório conseguia a quantidade de clientes que eles tinham, eu só tinha que atender. Eu tinha que atender, tinha que fazer ali meu trabalho, que é o que a maioria da advocacia hoje em dia passa, né, que é ser advogado associado e não sabe o que é prospecção. A grande verdade é essa. Então eu pensava muito em desistir quando eu comecei a realmente quando eu montei o meu escritório em 2017, foi o meu primeiro escritório, e aí, Júlia, é assim, é indescritível a sensação de você montar algo e você ficar todo dia se martelando assim: "Gente, não consegui cliente hoje, e amanhã?". Aí você atende um cliente, só que o cliente não fecha. Então a quantidade de clientes que você tem que atender até chegar no fechamento de contrato é complicado. É outra questão também que as pessoas geralmente não falam muito, mas não é só prospectar, é você saber fechar contratos, é você saber atender o cliente da melhor forma possível. Mas, respondendo a sua pergunta, diversas vezes, incontáveis vezes, eu pensei em desistir lá em 2017, pensei muito em desistir,
Eu quase, na verdade, desisti quando um colega que não era nem da área, não era nem advogado, me fez um convite para ser empreendedor. E aí foi onde eu olhei e falei assim: rapaz, eu vou, não quero advogar mais não. Eu não aguento mais essa, essa tristeza mesmo de ficar assim: ah, hoje eu tenho cliente, amanhã eu não tenho, como que vai ser meus honorários aqui 6 meses, um ano? E era muito difícil a questão de prospecção de cliente naquela época, porque não era igual hoje em dia. Temos aí vários recursos, né? Inclusive, hoje aqui a Jus Parceiro tem aí um grande projeto que eu até visualizei já, mas lá na época era difícil. E eu pensei diversas vezes em desistir, sim, Júlia. Eu imagino, né? E as coisas antigamente eram até um pouco mais difíceis, né? De você ter conhecimento sobre essas novas formas de prospecção, mas a gente vai entrar um pouquinho mais nesse assunto. Mas agora que a gente já conhece um pouquinho da sua história, eu queria entrar num ponto que todo advogado iniciante sempre pergunta, e que eu também queria saber, que algumas histórias chegam até a ser um pouco engraçadas, é que como você conseguiu o seu primeiro cliente? Como foi a história por trás disso? Realmente gostaria de entender como que você fez também para conquistar os próximos, e eu realmente gostaria muito de saber disso. Júlia, essa pergunta, assim, parece que não, mas é muito simples a resposta. Primeiro cliente foi um parente. Não tem para onde mentir. Foi um primo da minha esposa que estava saindo da empresa dele. E aí, o primeiro cliente ali em 2017, com a abertura do meu escritório, foi o primo da minha esposa. Ele estava saindo da empresa. Na verdade, quando ele estava saindo, eu já estava já tentando prospectar ele, conversando em alguns churrascos e algumas coisas assim de família. E aí, quando ele saiu, eu estava já para montar meu escritório, já estava prevendo já a abertura do escritório. E eu falei para ele: não, aguarda um pouquinho aí que já já eu abro o escritório e aí eu pego sua ação, porque sua ação realmente vai ser a minha primeira ação no escritório. E assim foi feito. Peguei a ação dele. É uma ação que, inclusive, até hoje ela está em andamento, nunca encontrou nada da empresa. Nossa, Tem 10 anos de ação. É a minha ação, assim. Não, de 2017, desculpa. Tem 8 anos de ação. Tem outras ações mais antigas, mas era do escritório, né? Mas a minha primeira ação mesmo, que é essa, tem 8 anos. Ela é uma ação assim. Não deu certo porque a empresa quebrou no meio do caminho, e aí tá em nossa. execução, tá em execução. E é triste porque, como é de parente, né? Eu não Fica conseguia, ali, né? eu não consegui Esse nada. sentimento, sim. Exatamente. E aí é onde a advocacia se frustra também, porque aí a pessoa pega um processo de um familiar, coisa que não é fácil, porque aquele familiar, toda vez que te vê, ele vai lembrar da ação dele. Não que isso seja ruim, mas é algo que você se sente pressionado, você fica, gente, eu tenho que resolver, é obrigação minha resolver. E você não consegue, infelizmente, com tudo que acontece, né, processualmente falando, a gente não consegue. Mas, assim, os primeiros clientes são assim, Júlia. Os primeiros clientes, na minha opinião, eu que não sou muito esses, esses gurus de internet, né, que ensinam formas mirabolantes, eu falo que eu fiz o que eu passei. Primeiramente na advocacia, no início ali, vai ser algum parente seu, sem sombra de dúvidas. Não adianta você ter esse orgulho de, eu não vou pegar ação de parente porque fulano falou que eu não posso pegar. Gente, pegar você vai ter que pegar. Depois de um certo tempo, você vai decidir se você vai continuar pegando a ação de parente ou não. Mas no início, infelizmente, você vai ter que contar com a parceria aí dos seus parentes. Tanto é que os seus parentes vão ter que virar vendedores para você. Seus parentes vão ter que indicar você para todo mundo. Sim. Todo familiar seu tem que saber obrigatoriamente que você é advogado. Todo parente seu. Por quê? Porque quando acontecer alguma coisa com alguém que eles conhecem, eles vão lembrar de você. Então, assim, no início da advocacia é isso, Júlia. Não tem para onde você correr. Tem pessoas que, logicamente, que vão conseguir de outras formas hoje em dia, porque realmente está mais fácil, né, o acesso ao cliente, mas quem não tem muitos recursos é isso, é parente, é colegas, amigos, é pessoas ali do vínculo social, e essas pessoas sabendo que você é advogado.
Isso já vai gerando ali algumas indicações, né, que a gente sabe que é uma também de umas formas de captação de clientes. E depois desse primeiro cliente, né, que foi acabando sendo primo, né, da sua esposa, como foi que você conquistou os outros clientes? Foi nesse mesmo ramo de indicações? Como que funcionou? Então, na época, eu tinha algumas indicações, como eu fiquei 2 anos no escritório, eu tinha algumas indicações ainda que vinham do antigo escritório. Por isso que é muito importante você dar a máxima atenção para qualquer cliente que você atenda, seja ali o cliente mais humilde ao mais rico, você tem que dar atenção para as pessoas, não adianta. A atenção que eu falo é em tudo, tá? É algum e-mail que a pessoa te envia, é um WhatsApp que ela envia também no meio do dia ali, é a ligação que ela, querendo ou não, vai te ligar. Então, isso é indicação. A indicação eu falo para as pessoas que quem te indica, ele é a melhor, ele é o melhor vendedor para você. A indicação, hoje, na minha opinião, é a forma mais simples, né? Porque é muito simples a pessoa te indicar, mas é o mais importante na sua profissão. A advocacia hoje sem indicação, se você não tem indicação na advocacia, me perdoa, advogado ou advogada, mas sua advocacia é bem ruim, porque a indicação, ela significa que a pessoa tem confiança em você. Tanto é, Júlio, que quando eu atendo algum cliente por indicação, a porcentagem de fechamento desse contrato é 90% praticamente, porque a pessoa já vem com a convicção que eu vou resolver o problema dela. Ela foi indicada para aquilo dali. Então, após esse primeiro cliente, havia algumas indicações, né, logicamente, de 2 anos do escritório onde eu permaneci, mas aí foi quando eu comecei a estudar muito sobre Google, sobre Facebook Ads, porque na época era muito Facebook, não tinha tanto Instagram como é hoje em dia. Então comecei a pesquisar algumas plataformas para angariar clientes na internet. E até o meu antigo sócio, ele não concordava com isso, porque internet era algo novo, era algo inexplorável. Então as pessoas não tinham muito essa questão de: "Ah, mas isso não vai dar certo nunca, Renato". Eu vivi escutando isso. "Não vai dar certo nunca, Renato. A gente vai publicar lá no Google que a gente é advogado trabalhista, a gente faz cálculo trabalhista, a gente faz, ingressa com ação trabalhista e a pessoa vai contratar a gente pelo Google. Não, não vai dar certo nunca". Mas aí eu tive que aprender outras formas, porque não só de indicação a advocacia vive, e aí foi quando, eu comecei lá na época, tá, porque eu acho que a gente vai chegar nessa questão ainda, mas lá na época eu fazia muito isso. Hoje em dia eu não faço mais, tanto é que eu já estou parado aí de Google Ads, de Facebook Ads, já faz já uns bons meses já, porque eu consigo hoje captar, meus clientes, né, eu consigo prospectar meus clientes de outras formas. Muito bacana. E hoje a gente fala muito, né, nesse sentido de que você entrou aí sobre a internet. Hoje a gente se fala muito sobre marketing jurídico no digital, né? Na época que você começou, você se divulgava, né? Começou aí pela internet. Mas quais erros que você já cometeu tentando atrair clientes e que hoje você não repetiria? Olha, inclusive, eu não tenho vergonha de falar, mas eu já cometi erros que inclusive me geraram processos no TED, que é o Tribunal de Ética e Disciplina da OAB, Uhum. que foram, fazer praticamente propagandas veladas ali na internet, né, coisa que a OAB discrimina e a OAB não permite que advogados façam. Na época eu recebi uma representação porque eu estava publicando, na OLX. Então assim, na época eu não sabia, mas isso também não é desculpa, tanto é que eu usei isso na minha sustentação oral lá no TED. É uma ação que eu fui inocentado, mas é algo que serviu de aprendizado, algo para a gente não se repetir. E aí eu comecei até a estudar muito sobre essa questão da ética, de tudo que a gente poderia ou não fazer em relação à advocacia. E aí foi onde eu comecei a aprender que eu não poderia ali falar, no meio de uma publicação para o cliente me procurar. "Ah, se teve um problema trabalhista, me procure".
comecei a aprender que realmente algumas coisas eram ilegais, e aí eu não, com esse aprendizado, eu comecei a não repetir mais. Imagino, entendo, perfeitamente. E houve algum momento de virada de chave em que você percebeu que realmente uma das formas certas de captar clientes nessa escala, né, através do marketing digital, que tinha essa forma certa, de que era realmente um momento de virada de chave para prospectar mais clientes? Bom, Júlia, hoje em dia, assim, durante a pandemia ela foi um divisor de águas. Eu sempre falo isso para as pessoas, que muitos colegas meus abandonaram a advocacia, porque, eu não sei outras áreas, mas a advocacia, para você ter noção, a pandemia começou em março de 2020. Aqui no Tribunal do Estado de Goiás, o nosso tribunal foi ter a abertura para a gente começar a marcar audiências telepresenciais que não existiam até então, tá? Tem pessoas que formaram durante a pandemia e acham que isso não existe, mas eu nunca fiz uma audiência virtual da forma que estamos fazendo aqui agora antes de 2020. Nunca participei de nenhuma audiência virtual, não existia, tá? Não, era algo surreal, a gente nem imaginaria. Tanto é que em 2020 a gente ficou muito assustado, muitos colegas desistiram da profissão, porque o tribunal aqui, pelo menos no estado de Goiás, votou em setembro. Então, assim, o tribunal ficou muito tempo fechado, a gente ficou muito tempo sem fazer audiências. A gente eu parava para pensar na época, falava, gente, esse mês eu tenho 20 audiências, desmarcou todas. Então, quando é que vai remarcar todas essas audiências? Alvarás que a gente tinha para receber, a gente não recebia. Então, foi um momento muito complicado, mas essa chave na minha advocacia foi girada realmente ali para 2020, 2021, foi durante a pandemia. Porque aí eu decidi que eu continuaria advogando, tive que sair, do escritório onde eu estava, do último escritório que eu passei, e aí foi onde eu comecei a conseguir, ficar mais de home office. Hoje as pessoas às vezes acham até complicado, mas eu consigo ficar 90% de home office e conseguindo clientes da mesma forma. "Ah, Renato, mas você faz o quê? É Google Ads, é Facebook Ads?" Na verdade, o tempo da minha profissão me ajuda muito, porque eu tenho muitos clientes de indicação, muitos clientes mesmo. Hoje em dia eu advogo muito para reclamada, para empresas, né, e empresas, eles conseguem, a indicação deles é um pouco mais fiel que de reclamante. Então, o empresário ali que você consegue algo na ação dele, ele vai te indicar para outros e assim vai indo. Então, hoje, a minha girada de chave, e eu tinha muito medo disso, logicamente, porque quando eu tinha medo quando eu era de um escritório. A partir do momento que eu fui para ficar dentro de casa, né, sem um escritório, geralmente tinha pessoas que gostariam de ser atendidas presencialmente, e aí eu tinha que às vezes me deslocar até a OAB, do TRT para atender essas pessoas e tal. Mas assim, eu vejo que a girada de chave foi durante a pandemia, consequentemente por obrigação de arrumar uma nova forma de captar novos clientes de outras formas que não era aquela que eu conhecia. Sim, muito bacana. E eu imagino como esse período da pandemia deve ter sido muito difícil, né, para os advogados, não só para os advogados, mas também para todos os empresários, né, em vários sentidos. E aí, nesse caso, você chegou a investir em anúncios, né, no Google ADS. Como foi? Você tinha um gestor de tráfego que fazia isso para você? Então, até antes de fechar o escritório, ali em 2019, 2020, bem perto já da pandemia, o escritório onde eu estava, a gente chegou a pagar uma empresa de marketing, de anúncios, essas questões todas. Aí a gente deixava tudo por conta deles. Só que como eu que me reunia com essas empresas, eu fui mais ou menos aprendendo como que eles entravam ali no Google, como que eles entravam no Facebook, no gerenciamento ali de anúncios, como que eles faziam toda aquela questão, que para mim era muito difícil. Era muito difícil. Gente, não adianta, assim, eu não sou velho, mas eu sou de 91, gente. Tudo para mim relacionado à tecnologia é muito novo. As pessoas, hoje em dia é muito fácil, né? A gente vê os jovens mexendo em tecnologia de uma forma assim surreal.
eu tive que aprender, não teve jeito. Tinha coisas que eu ficava assim, eu não quero aprender isso aí, mas o tempo fez eu aprender, não teve como. E aí, vendo essa empresa de marketing fazendo essa questão ali no escritório, eu aprendi para mim mesmo. E aí, ali, quando começou a pandemia, quando eu já estava quase terminando quase fechando o último escritório onde eu fiz parte, aí eu comecei novamente a mexer no sistema do Google, no gerenciamento de anúncios, fiz a minha questão ali também porque aí, como eu continuei com o meu nome no Google ali, eu fiz ali o Google Minha Empresa, que é muito importante também para qualquer jovem advogado aí. Você coloca ali o endereço, o telefone, e aí conforme as pessoas vão te dando as estrelinhas ali, você fica bem colocado, e às vezes de forma orgânica, eu já cheguei a ficar muitas vezes de forma orgânica ali em primeiro, segundo lugar no Google, aqui em Goiânia. Você pesquisava advogado trabalhista Goiânia, saía ali meu nome sem pagar nada, absolutamente nada para o Google. Eu já tinha pagado, até mentira minha falar que eu nunca paguei. Tinha pagado, mas eu fiquei muito tempo sem pagar, muito tempo sem publicar nada ali. Mas como as pessoas iam ali no perfil, falavam bem, o Google viu, né, essa questão, falou, opa, esse advogado aqui deve ser bem qualificado. As pessoas estão falando bem dele. E aí eu ficava ali em primeiro, segundo lugar. Então, no começo eu aprendi com uma empresa, mas, posteriormente, até hoje em dia, gente, a gente tem muita informação na internet, muita informação, e grátis às vezes. Então, qualquer um consegue hoje fazer ali se quiser realmente fazer, né? Consegue fazer essa questão do gerenciamento de anúncios, essas questões. Eu atualmente não faço, mas já fiz muito, sozinho, inclusive. Já errei demais a conta, já perdi muito dinheiro que nem poderia perder, mas advocacia é isso. Não é só você. As pessoas acham que advogado é aquela pessoa que vive dentro do escritório, ar-condicionado ligado, de terno, gravata, e é isso. A advocacia é muito mais que isso. A advocacia é sobre você prospectar cliente, você conseguir um cliente, você conseguir atender aquele cliente e, posteriormente, você conseguir resolver a dor daquele cliente, porque querendo ou não, muitos advogados esquecem isso, mas por trás de toda ação existe uma vida. Existe uma pessoa que tem uma dor ali que às vezes você não entende. Você vai ter que aprender a conviver com aquela dor do cliente e, querendo ou não, vai ter que ser, além do advogado, o psicólogo daquele cliente ali para todos os dias tentar resolver essa dor dele. Sim, eu imagino, e entra um pouco no que você falou anteriormente sobre atender bem os clientes, né, de ter aquela questão da indicação, porque isso gera bastante autoridade, né, sobre o seu escritório, mostra ali que você é um bom advogado, e claro, essa questão do atendimento é super importante. E voltando um pouco sobre essa questão, se você tivesse que começar hoje do zero para os nossos jovens advogados, com pouco orçamento, que a gente sabe que no início é super difícil. Onde você colocaria a sua energia e o seu dinheiro para essa prospecção, para essa captação, para desenvolver ali esse escritório? É até uma pergunta difícil de responder, porque aí a gente para pensar no passado, né, que a gente viveu, na quantidade de erros que eu já cometi, assim, tentando acertar para conseguir clientes, porque não adianta, hoje um advogado ou uma advogada sem clientes é um advogado fadado a desistir da profissão. Não tem, a gente não sobrevive de outra forma. Tem alguns clientes que até me questionam se eu recebo dinheiro do governo. Eu falo, gente, de onde vocês tiraram essa ideia? Advogado não recebe dinheiro Oxe, do governo. A não ser que ele seja contratado por uma estatal, por alguém do governo, ele não recebe nada do governo. Na verdade, a gente só gasta. A gente paga uma anuidade da OAB caríssima anualmente, é mais de R$ 1.000 em qualquer estado da federação. Então, eu hoje, se eu começasse hoje do zero, com todas as informações que eu tenho, primeiramente, eu iria pelo simples e básico, abriria ali meu Instagram, abriria ali meu TikTok e começaria a divulgar informações, porque ali é tudo grátis. Hoje as pessoas acham que não, mas o TikTok, dependendo da área de atuação da pessoa, na minha área mesmo, que é a área trabalhista, gente, é uma vitrine espetacular para angariar clientes.
Ali você consegue, eu já consegui ali, hoje em dia não tão tanto assim, porque a quantidade de processo, hoje eu falo para as pessoas que eu sou sozinho, então a quantidade de processos que eu consigo, eu não tenho como conseguir tantos clientes assim, porque eu não consigo trabalhar em todos os processos de forma individualizada, ali, de forma que você tem que fazer o seu trabalho ali. Mas quando eu queria quantidade, nossa, eu arrumei muito processo com o TikTok. Porque você coloca ali, o TikTok ele chega assim, ele é uma vitrine fora do normal assim para as pessoas e as pessoas não sabem o poder dessa ferramenta. TikTok, Instagram, o TikTok é mais ainda. Mas você pode ali publicar suas questões, é gratuito. Eu faria isso. Eu estaria primeiramente, eu tentaria conquistar, tentaria não, eu conquistaria a com esse poder do Instagram e do TikTok, eu conquistaria ali a autoridade de advogado por meio de vídeos explicando algum direito que a pessoa tem e ela não saiba. Tem muito disso na internet, gente. Hoje em dia é muito simples você copiar, entre aspas, né, o vídeo de alguém, mas você vai ali e explica, você tem que estar onde o seu cliente está. Não tem como. Hoje eu entro dentro de um Uber, Júlia. Primeira coisa que eu falo, que eu começo a conversar com o Uber, eu já falo pro cara que eu sou advogado. Esses dias para trás eu fui andar de Uber assim, na segunda-feira, né, essa semana, né? E aí, eu conversando com o rapaz, o cara tinha um carro, eu falei, cara, esse carro aqui é econômico? Ah, é, muito econômico e tal. Ele começou a conversar sobre o carro dele. Eu falei, ô, cara, que bom, porque eu tô precisando trocar meu carro. Pai, eu sou advogado, eu ando demais a conta com ar-condicionado ligado aqui em Goiânia, porque é uma cidade quente. E aí você vai conversando, conversando, a pessoa já vê que você é advogado, a pessoa às vezes já tem um problema. Esse rapaz mesmo, ele tinha uma ação trabalhista que ele queria saber se tinha sido certo o acordo que ele tinha feito. Ele tinha arrumado um advogado, entrou com o processo. E aí eu fui explicar para ele. É isso que quem está começando a advocacia tem que fazer, Júlia. Você tem que estar onde seu cliente está. Por isso que é muito importante network. Por isso que é muito importante, às vezes, você fazer parte de alguma comissão dentro da sua própria OAB. Ah, Renato, mas você vai fazer parte de uma comissão? Eu já escutei muito isso, Júlia. Eu fazia na época, no começo da advocacia, eu fazia muito isso e as pessoas me questionavam. Renato, mas você vai para reunião com outros advogados, Renato. Não faz sentido nenhum. Você não vai conseguir cliente ali. Concordo. Você não vai conseguir clientes ali, mas você vai conseguir parceiros ali, advogados. Às vezes um parceiro seu criminal, ele vai te indicar porque você é um advogado trabalhista. E aí você vai fazer parcerias com outros advogados de outras áreas. Então, Júlia, o principal assim que eu acho é você estar primeiramente nas redes sociais, é você estar onde o seu cliente está e você falar para todo mundo que você é advogado. Você tem que tentar essa comunicação, gente. Sua família, o Uber que você anda, o médico que você está se consultando, todo mundo tem que saber que você é advogado, gente. Não tem como você correr disso, não tem como você não conseguir clientes fazendo isso que, gente, vou fazer 11 anos de profissão, eu faço isso até hoje. Todo santo dia eu entro ali na minha rede social ali, tudo que eu publico às vezes no store, já é pensando em captação de cliente. Tudo que eu, tudo que eu vou publicando ali, eu mostro para as pessoas que eu sou advogado. Você tem que fazer isso para as pessoas. Não adianta você criar um Instagram ali. Eu vejo muito isso, Júlia. Tem pessoas que criam um Instagram, é lindo e maravilhoso, fotos profissionais, fotos de estúdio. Aí você vai ver a história da pessoa, a pessoa tá postando a flor que ela comprou. Ah, comprei uma flor, tal. Aí você vai ver outra foto, a pessoa tá postando uma bolsa que ela comprou. Ela não posta nada sobre a advocacia dela. A pessoa às vezes sabe que você é advogado, mas para pensar assim: será que ele tá advogando ainda? Eu não sei se a pessoa tá advogando ainda. Então, eu faço questão de todo dia mostrar para as pessoas o que eu faço. É, até a OAB agora, infelizmente, eu acho que aí é uma opinião pessoal do Renato, mas não pode mais publicar decisões. A OAB de São Paulo decidiu isso. Então, advogados não podem ficar publicando decisões, sentenças, né, falando que você ganhou algo ali, né, como advogado, você não pode fazer a sua autopropaganda. E aí, eu acho que não fazendo isso, é interessante você pelo menos falar para as pessoas o que você faz. Ah, eu tô no fórum, gente. Tô aqui, vou fazer uma audiência assim, assim, assado.
Gente, eu tô aqui no fórum trabalhista. Eu posto muito quando eu vou no fórum para fazer sustentação oral, que é algo que as pessoas não sabem, às vezes, nem que existem isso. E é bom você explicar para as pessoas, às vezes, que nem. E aí é um erro, Júlio, que eu acho que as pessoas ficam assim: ah, Renato, mas você não vai conseguir cliente fazendo isso. No primeiro momento, às vezes, não. Mas eu já consegui cliente que falava. Eu consegui um cliente esse tempo atrás que ele falou para mim: falou, Renato, faz 3 anos que eu te sigo. Eu nunca tive pendência nenhuma trabalhista. O dia que eu tive, eu lembrei de você. Então é isso, gente. É plantar para você colher no futuro. Nada é. Não adianta, não é, a advocacia não é fast food. Você não vai colher o fruto que você está plantando agora, gente. Eu começaria do zero fazendo isso, Julia. Eu me posicionaria nas redes sociais, E primeiramente. muito bacana, e é uma coisa muito importante, né? E envolve muito o nosso trabalho aqui dentro da Jus Parceiro, esse posicionamento, a gente sabe o quanto é importante para poder gerar ali, né, visibilidade para o seu trabalho, para o seu escritório, e para você que está ouvindo e quer melhorar a forma de captação e negociar com esse cliente, a gente preparou um e-book exclusivo, um e-book gratuito, explicando como enfrentar as 30 objeções mais comuns que todo advogado escuta na hora de fechar um contrato, e o link vai estar aqui na descrição para você baixar. E, doutor, eu realmente gostaria de entender nesse ponto de mais da prática, né? Depois que você atrai esse cliente, existe algo que você pensa, olha, isso aqui é muito importante, isso aqui vai realmente fazer você aumentar a taxa de fechamento de contratos? Eu realmente gostaria de ouvir de você, que já tem tanta experiência, de que já está há muito tempo aí trabalhando com direito trabalhista. O que realmente tem algo ali que você pode fazer para aumentar essa taxa de fechamento de contrato? Sim, Júlia. Eu, desde 2015, quando eu comecei a advogar, inclusive lá o doutor Renato, que foi um advogado que me ensinou a advogar na área trabalhista, ele já me ensinou, e eu sempre, até hoje, Júlia, vai fazer 11 anos de advocacia, eu uso ainda uma, um modelo ali de atendimento ao cliente, de perguntas a serem feitas. Não tem como o advogado fugir disso hoje em dia, porque não é toda ação que vai ser igual, na verdade, nenhuma ação é igual. Às vezes você atende ali pessoas que trabalhavam juntas, mas as histórias deles vão ser diferentes. Não adianta. A minha dor é diferente da sua, Júlia. Então, a advocacia trabalhista ela demonstra muito isso para as pessoas. E eu aprendi que você tem que ter ali um checklist já preparado para começar a atender aquele cliente. A minha área, Júlia, é uma área bastante controversa em relação à questão de pagamento de honorários para consulta. Tem advogados trabalhistas que cobram, conseguem cobrar, tem advogados trabalhistas que, infelizmente, não vão conseguir cobrar nunca. Logicamente que quando se trata de uma empresa, eu cobro essa questão. Quando é reclamante, quando é trabalhador, é mais difícil, tá? Não tem como mentir para outros advogados. É muito complicado você cobrar uma consulta de alguém que está te procurando, porque às vezes ele não recebeu nada da empresa. Então ele já não tem nada, ele vai te pagar o quê? Então é muito difícil essa questão, e por isso que o fechamento de um contrato de um trabalhador, eu falo para as pessoas que é muito mais difícil do que uma empresa. Porque a empresa, ela tem uma dor tão grande ali, que você explicando, bem explicado para o empresário, você vai eliminando essas dores, vai eliminando ali as questões que ele tem, as dúvidas que ele tem, e você consegue fechar o contrato. Agora, o trabalhador é muito mais difícil, porque o trabalhador geralmente, isso é normal, tá? O que eu vou falar aqui é normal, é o ser humano. Ele não vai procurar geralmente um advogado ou uma advogada. Ele vai procurar alguns. Tanto é que você coloca hoje no Google advogado trabalhista, você vai achar diversos advogados. Você pode mandar mensagem para todos. E aí, se você tiver paciência de escutar o que cada um vai falar para você, você vai decidir quem é o melhor advogado para você. Então, eu tenho esse checklist do primeiro atendimento do trabalhador, Júlia, que aí eu tento já extrair dele ali o que ele tem de dor e eu tento passar o meu valor para o meu cliente. Eu não tento passar o preço para ele, porque preço e valor são duas coisas diferentes, na minha opinião.
Então, eu tento passar para o cliente o que que eu vou fazer para ele para merecer os honorários dele, para merecer aquilo que eu estou tentando pegar, que é a ação dele. Então, se você já vem ali, eu cobro tantos por cento e é isso, amigão. Quiser fechar comigo, fecha. Aí é complicado, né? Porque cliente trabalhista, Júlio, as pessoas acham que não, mas cliente trabalhista, ele te suga toda a sua energia que você tem. Toda. Ele vai até o final, assim, porque ele pergunta tudo. Que é o certo, na verdade, também. A pessoa, ela pergunta tudo, e também é o mais importante para a advocacia trabalhista, que alguns advogados não fazem, que eu sempre falo para a pessoa fazer, gente, faz uma entrevista trabalhista e coloca o cliente, pelo amor de Deus, para assinar tudo que ele está falando. Porque se um dia lá na frente ele falar, mas eu não falei isso daqui, você colocou no processo. Mas não estava combinado isso aqui, você não colocou no contrato de honorários. Se realmente você não colocou, não tem como você discutir com o cliente, ele vai estar certo. E a OAB vai dar aval para esse cliente. Então, eu tenho esse checklist, Júlio, que eu sempre uso, é primordial, eu acho que todo advogado deveria utilizar. E aí, assim, prática, para você quebrar objeções. Você falando aí do e-book aí que a Jus Parceiro tem, eu gostaria muito de ter conhecido, por exemplo, que tivesse tido uma empresa igual a Jus Parceiro lá na minha época que eu comecei. Ou hoje, até hoje em dia também, porque tem muitas questões, tem muitas ações, Júlia, que você perde exatamente porque você não sabe quebrar objeções, você não sabe atender o cliente, você não sabe vender, porque a faculdade não ensina isso. E não adianta que não é todo mundo que tem esse espírito empreendedor de, eu vou vender alguma coisa para alguém, eu vou vender esse produto, porque advogado acha que não, mas eu me vendo todo dia. Eu tenho que vender o meu produto todo dia, eu tenho que vender a minha experiência de vida. Nenhum cliente sabe onde eu fui formado, o que que eu fiz, o quão técnico eu sou. Nenhum cliente sabe disso. Agora eu tenho que tentar demonstrar isso para o cliente, tentar vender isso para ele. De uma forma que ele entenda, logicamente, também. Porque tem advogado que eu já fui. Tem alguns advogados que me chamam aqui nas redes sociais, Júlia, e fala: Renato, quer fazer uma parceria numa ação trabalhista? Eu falo: não, vamos fazer. Vamos marcar com o cliente, a gente reúne, e aí você atende, e aí eu fico ali, né? Eu fico ali de stand-by ali para se precisar de alguma coisa. Júlia, meu Deus do céu, é complicado. Eu fico vendo assim os advogados, eles são muitos advogados são muito afobados no que estão fazendo. Ele acha que aquela venda ali tem que ser algo concreto. Eu vou atender, você vai fechar comigo. Tem que ser assim mesmo, gente. Vocês têm que ter isso em mente, mas você tem que colocar na cabeça que às vezes você terá que participar ali de 2, 3 reuniões para fechar com o cliente. Sim. Então, não sei se a Jus Parceiro vai ajudar esse advogado nessa questão, mas tem que ajudar muito, assim, porque a advocacia precisa dessa quebra de objeção, de aprender a vender mesmo, porque a gente não sabe vender. E, na verdade, a gente vai sim, é realmente um material bastante legal, assim, que a gente preparou para os advogados, porque a gente sabe, né, que esse início da advocacia é muito difícil, como o senhor disse, a faculdade ela não prepara o advogado para isso, então, com certeza, formar, capacitar esses advogados para fazer esses atendimentos, que a gente sabe que ele é o ponto principal para você realmente ter esse cliente ali com você, enfim, é super importante. E já a gente entrando nesse papo de objeções, quais são as objeções mais comuns na sua área e como você costuma contornar elas, né? Quebrar essas objeções? Olha, na minha área trabalhista é fácil, tem muitas objeções de clientes. Primeiramente, porcentagem, né? O cliente sempre vai discutir a porcentagem ali do seu trabalho, falando que fulano cobrou mais barato. E aí eu sempre tento explicar para essa pessoa de uma forma mais educada possível, porque seria muito fácil fazer o que todo mundo pensa em fazer, né? Aquele pensamento, aquele pensamento que tá ali do seu ladinho, você pensa fazer realmente mesmo, quer falar o que pro cliente? Acham mais barato? Então vai lá nele. É mais barato mesmo, você não precisa do meu trabalho. Mas a gente vive de cliente, gente. Não tem como você tratar mal uma pessoa que vai pagar os seus boletos ali. Então eu sempre tento explicar para a pessoa nessa objeção aí que meu trabalho é único. Eu consigo fazer o que às vezes esse advogado que cobrou mais barato não consegue fazer.
E eu não falo isso pela questão de quantidade de processo, porque tem gente que baseia nisso. Ah, eu tenho mais processo que fulano. Ah, eu tenho mais tempo de advocacia que fulano. Gente, hoje eu tenho mais medo da advocacia jovem do que advogados velhos. Muito mais medo, porque a advocacia jovem está bem estruturada, ela está bem estudada. O cara acabou de sair da faculdade, ele tá tudo quente na cabeça dele. E tudo que veio modificando durante o tempo na advocacia, porque a advocacia trabalhista todo dia tem algo diferente, velho. E aí ele sabe tudo. O advogado mais velho que não estuda não tá sabendo de nada que tá acontecendo. Então, quebrar objeções é isso, sabe? Tem essa questão da porcentagem, tem a questão do cliente, às vezes, a advocacia trabalhista, todo advogado que se preze, pelo menos eu já escutei isso em muitos congressos que eu já fui, tem que cobrar tudo. Você entrou com um processo, você cobra a porcentagem em cima de tudo. E aí o cliente cria uma objeção de que, você vai cobrar em cima do meu FGTS do seguro-desemprego? E aí eu tenho que tentar quebrar essa objeção, falando que se eu não tivesse entrado com aquele processo para ela, ela não conseguiria esse direito de, por exemplo, FGTS seguro-desemprego. É uma objeção muito difícil de ser quebrada, porque muitos clientes não concordam com isso, mas é algo que você tem que demonstrar para o cliente desde o início, tá? Porque tem advogado que deixa ali a sujeira debaixo do tapete e não fala nada para o cliente. Ah, um dia eu falo. Se um dia ele falar, eu falo. Aí chega lá nesse um dia, aí vira um pepino que era pequenininho, vira gigantesco, porque esse cliente vai na OAB, vai falar para a OAB que você não falou nada para ele, você não explicou nada para ele, e é onde a OAB, da forma que a OAB realmente a OAB vai vir para cima do advogado. Então, essas objeções, Júlia, no dia a dia a gente acha que não, mas tem certas objeções que é difícil a gente quebrar do cliente. Eu hoje consigo quebrar muitas objeções por conta da prática, né? Da prática que eu já vim tendo. Mas eu sempre que eu posso, e agora Jus Parceiros, se Deus quiser, vai lançar algo para me ajudar também. Sempre que eu posso, eu tento comprar esses cursos de objeções, esses cursos de vendas, porque não só eu, mas a advocacia em si precisa muito disso, sabe? Porque realmente é muito difícil algumas objeções ser quebradas pelos clientes aí. Eu imagino. E levando nessa base, né, de objeções, você acha que o advogado, ele precisa estudar essas técnicas de vendas, essas técnicas de quebra de objeções, ou você realmente acredita que isso vem com a prática, né? Como você mesmo disse que já tem essa prática, mas você acha que esse advogado ele precisa estudar essas técnicas de vendas, essas técnicas de quebra de objeções? Com certeza, Júlia. Sem sombra de dúvidas nenhuma. Ele precisa muito aprender essas técnicas. E assim, você aprende algo com a prática, mas a prática não te leva a essa perfeição na advocacia, não. Você sempre vai ter algo novo para você ter que aprender. Na advocacia minha, que é a trabalhista, Júlia, não adianta. Às vezes tem pessoas que não é da minha área que fica assim: ah, Renato, mas você está indo para outro congresso? Ah, Renato, você está indo para outro curso? Pô, Renato, mas você já tem tanto tempo de advocacia, o que está acontecendo? Você emburreceu? Eu falo, gente, é você se preparar para o mercado que está vindo. Porque os novos advogados, igual eu te disse, Júlia, são advogados preparados. Às vezes são advogados que têm essa prática de venda, têm essa prática de quebrar objeções. E muito melhor do que a minha. Então, com a IA de hoje em dia, muitos advogados conseguem fazer um trabalho, às vezes até técnico, melhor do que o meu. Então, eu tenho que tentar primeiramente, o mais importante é conseguir cliente. Então, a partir do momento que você prospectar aquele cliente, mas você não conseguir fechar contrato, acabou. Às vezes você gastou ali, tem advogado que fala para mim, eu tô gastando R$ 7 por clique no Google. Tá, aí você gasta R$ 7 por clique, aí você chega para atender o cliente e não consegue atender ele, adiantou de nada, você tá jogando dinheiro fora, né, dinheiro no lixo. Então, eu acho muito importante, Júlia, é de suma importância a advocacia fazer algo para se preparar melhor no atendimento do cliente. Muito bacana. E, enfim, toda essa conversa que a gente teve aqui sobre essa questão de prospecção, de atendimento, que é a base, assim, para você captar e ter ali a base dos seus clientes, a gente sabe que isso depende muito do próprio
da própria noção do advogado de que ele precisa fazer isso para ele crescer, né, na profissão dele, porque como a gente já disse aqui várias vezes, a faculdade de direito não ensina a ele se posicionar e ele a ter essa noção de que além de advogado, ele é empreendedor do próprio negócio, de que ele é o próprio vendedor da sua marca, né, enfim, do seu próprio perfil. E nesse momento, assim, de prospecção, de clientela, eu realmente quero entender, doutor, em qual foi o momento que o senhor parou e pensou: "Cara, agora eu tenho uma base sólida de clientes, não vou ali depender apenas de prospecção digital, de Google Ads, porque eu já tenho aqui a minha base sólida"? Foi recentemente, Júlia, para falar bem a verdade, assim, foi meados ali de nada nada, começo de 2024, não tem tanto tempo assim não, que realmente eu vi que dava para eu viver só de captação, né, logicamente de clientes antigos, mas principalmente, Júlia, do marketing digital, e do marketing digital grátis, porque eu fazia muito marketing para Instagram, para o próprio TikTok também, e aí eu vi que a questão de você tudo que você faz, tudo que você publica, você pensa que você vai conseguir alguém com aquela informação, porque as pessoas acham, às vezes, Júlia, você publica ali algo no Instagram que você tem 100 curtidas. Aí você fica se baseando, né, pelo outro. Aí você fala: "Nossa, 100 curtidas nossa, gente, é nada". Gente, pelo amor de Deus, 100 pessoas são gente demais da conta. E essas 100 pessoas, se realmente no meio daquelas 100 pessoas, muitas daquelas pessoas, 10% vou colocar aqui, 10 pessoas realmente se identificou com aquilo que você postou e sabe que você é advogado, o dia que ele tiver, sábado ou domingo, tiver no churrasco de alguém, e alguém contar uma história triste ali, "Ah, nossa, eu perdi meu emprego", ou "Ah, eu não recebi da empresa", provavelmente essa pessoa vai lembrar de você. Então, a mudança, assim, dessa questão minha de ter parado de prospectar clientes pagando, né, que foi onde eu comecei a fazer tudo mais de forma gratuita, e de forma individualizada também, porque hoje, assim, Júlia, eu prezo muito pela qualidade. Então eu tento pegar mais ações na questão de qualidade, na questão de que eu sei que eu vou conseguir fazer aquilo dali, eu vou tratar aquele cliente de forma individual, né, não vai ser um robô que vai ficar tratando daquela pessoa, do que às vezes ter aquela quantidade louca. "Ah, eu fecho 30 contratos no mês", tá, mas e aí? As suas ações às vezes não vale de nada, às vezes você não está conseguindo pagar suas contas com 30 ações, porque você cobrou menos, é uma ação ruim, é uma ação que o risco dela é praticamente ali 99% de dar errado. Então, às vezes você tem muitos advogados, Júlio, que eu falo diariamente isso, a pessoa às vezes tem uma procuração e um sonho. Eu não vivo assim, eu tento prospectar cliente e eu tento ter indicações de clientes de ações que realmente vão dar certo, sabe. Entendo, entendo. Olha, doutor, a gente já tá finalizando, mas antes, né, pra gente fechar, eu queria bater um bate-bola rapidinho. Então eu falo, faço uma pergunta e você responde, uma palavra, uma frase, o que vier primeiro na sua cabeça. A gente pode fazer assim? Bora. Tá. Se você pudesse escolher menos clientes com contratos maiores ou muitos clientes com causas pequenas? Menos clientes. Tá, menos clientes com contratos maiores. Uma Isso. qualidade que um advogado trabalhista precisa ter para conquistar clientes. Resiliência. Excelente. O maior aprendizado que a prospecção digital já te trouxe. Que faz a pergunta, por favor, Júlio, de novo? De novo, o maior aprendizado que a prospecção digital já te trouxe. Que eu posso conseguir clientes em qualquer lugar do mundo. Bacana. Uma atitude simples, mas que vai criar uma conexão imediata com o cliente. A forma que você atende ele. E uma A sim, pode desculpa. falar? Nada. A forma como você atende o cliente, pode falar. Isso. Não, eu ia só concluir que é realmente a forma que você atende cliente, mas se quiser perguntar de Bacana. novo. Não, e um ponto que eu uma pergunta mais pessoal, se você não fosse advogado?
hoje, você seria o quê? Com certeza, empresário. Boa, boa, doutor. Antes também da gente realmente encerrar aqui, eu queria mais ouvir para o pessoal aqui ter uma noção, para quem está nos ouvindo aqui, que onde eles podem, né, te acompanhar, qual é a melhor rede social ou canal, para quem quer seguir o seu trabalho, que com certeza, eu tenho certeza que muitas pessoas vão se interessar. Bom, Júlia, minha principal rede social hoje é o Instagram. Eu tenho TikTok também, que é praticamente o mesmo arroba, mas o Instagram é arroba Renato O Ribeiro. E aí as pessoas podem me acompanhar por lá, que lá tem todos os canais de contato praticamente que eles vão precisar se precisarem falar comigo. Muito bacana, doutor Renato. Olha, muito obrigada por compartilhar a sua história e tantos aprendizados valiosos. Eu também aprendi muito com isso. Eu tenho certeza de que quem está ouvindo vai sair daqui com ideias práticas para aplicar na própria advocacia. E eu tenho certeza aí que vai agregar, como eu disse mais uma vez, vai agregar bastante. E, pessoal, esse foi o do Zero ao Cliente, um projeto da Parceiro, e até o próximo episódio.